Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin. No vídeo de hoje vamos trabalhar aqui com a parte da ferramenta de debug do Android Studio e perceber um bocadinho para que é que serve a ferramenta de debug e qual a sua vantagem em termos de utilização, em termos de percepção do que é que está a acontecer aqui no nosso código. No caso, eu estou a pegar aqui no exercício que tínhamos feito no último vídeo, aqui nesta ecrã de login, uma tentativa de colocarmos aqui uma simulação, não é que é login, e o objetivo é nós aplicarmos aqui a esta aplicação a ferramenta debug para conseguirmos perceber de que forma conseguimos trabalhar a nossa aplicação, executando-a numa perspectiva de eu poder parar a minha aplicação enquanto estou a executar para perceber o estado em que está a mesma aplicação. No caso, nós temos utilizado aqui este botão, ou neste caso, para ser mais correto, este botão aqui, para fazermos aqui a execução da aplicação. O outro botão era o mesmo, mas para reexecutar a aplicação quando ela já estava em execução. Mas no caso nós vamos agora trabalhar aqui com a parte do botão de debug. Basicamente o botão de debug vai-nos criar aqui duas situações, que é a possibilidade de nós pararmos a execução do nosso programa, ou melhor, para pausarmos a execução do nosso programa à medida que nós vamos executando o mesmo, ou seja, no caso, eu estou a executar a minha aplicação e posso criar aqui um ponto de pausa do meu programa e verificar o estado em que ele está. No entanto, também vai-me tornar a minha aplicação, a sua execução mais pesada e mais morosa, ou seja, isto não é algo que deva ser o mais comum de ser utilizado, ou não deve ser o padrão de execução a ser utilizado, deve ser algo que nós devemos utilizar efetivamente quando nós estamos à procura de alguma coisa que possa ser um erro na nossa aplicação, é que nós podemos necessitar de tentar perceber o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer e em que circunstância é que aquele comportamento da aplicação está a ser executado. Para nós termos aqui uma aplicação que vai parar em determinado sítio, nós temos que identificar em que sítio é que queremos que ela pare. E para isso é que nós vamos colocar aqui pontos de break. Como é que se coloca um ponto de break? Um ponto de break basicamente é colocado numa linha que nós queiramos da nossa aplicação. No caso, e pegando aqui neste exemplo que nós tínhamos feito já no vídeo anterior, eu posso, por exemplo, colocar um ponto de break aqui neste if. Ou seja, quando ele parar aqui nesta linha, eu quero que, ou quando ele passar por esta linha, eu quero que ele pause a execução do meu programa. Então o que acontece? Nesta barra aqui mais clara, comparação com o fundo que eu tenho aqui no meu desktop, ou aqui no meu editor, se eu colocar aqui ao lado do número da minha linha, e se eu der aqui um clique com o botão esquerdo, ele automaticamente coloca-me aqui uma bola vermelha. Esta bola vermelha vai-me identificar que eu tenho aqui um ponto de break. Ou seja, à medida que eu for executando a minha aplicação, quando a minha aplicação passar por esta linha, ela vai ser pausada e eu vou verificar o estado em que ela está. No caso, então, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer colocar um ponto de break aqui e vou colocar, por exemplo, também um ponto de break aqui nesta linha, ok? Vou também, se calhar, colocar aqui na 23, e ficamos aqui já com 3 pontos em que a nossa aplicação vai parar. Então, o que acontece? Eu vou executar aqui a minha aplicação em modo de debug, e reparem o seguinte, quando eu coloco em modo debug, ele vai-me já apresentar aqui uma janela de debugger, ok? Vou só minimizar aqui para já esta parte. E reparem, a execução da minha aplicação é feita de forma totalmente normal, ok? Inclusive aqui os meus breakpoints foram todos aceitos, tem aquele visto em cada um dos meus elementos, mas a minha aplicação continua aqui em totalmente funcionamento, ok? Não tem aqui qualquer alteração, nenhuma coisa que foi feita. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui, por exemplo, username 123 e password 456, ok? E vou dar aqui um entrar. E ao fazer entrar, como nós tínhamos feito já no vídeo anterior, nós víamos que ele dava-nos aqui, apagava estes dois elementos e dava-nos aqui a mensagem de, neste caso, login inválido, porque não seria nem usado nem passe. Então o que acontece? Se eu clicar aqui no botão entrar, reparem o que acontece. Pura e simplesmente a minha aplicação é pausada. Reparem mesmo que aqui eu continuo a ter aqui a mancha do clique e que ali o meu cursor parou, pura e simplesmente. Okay? Eu até vou minimizar aqui um pouco, ok? Conseguimos verificar aqui estas situações. Na janela debug, eu consigo ver o estado em que a minha aplicação está. Reparem que eu tenho aqui esta linha a ser colocada a azul. Porquê? Porque a minha linha, por isso simplesmente, foi... ou que a minha aplicação está parada exatamente aqui nesta linha. Então o nosso objetivo é nós agora conseguirmos ver o estado da aplicação. Reparem o seguinte, se eu ver aqui em baixo, eu tenho aqui duas variáveis, username e password, com os valores que foram preenchidos as mesmas. Mesmo assim, se eu vier aqui nesta parte de cima, eu consigo ver aqui quais são os valores que eu tinha aqui colocado
nestas duas aplicações. Vamos imaginar que, por exemplo, eu estava a colocar aqui estes elementos e que, por alguma razão, eles chegavam-me aqui e diziam-me, por exemplo, login OK. Eu podia chegar a este momento e verificar o que é que estava a ser apresentado aqui para perceber porquê que a minha aplicação estava a funcionar daquela forma, ok? Ou seja, é uma forma de nós validarmos e verificarmos o porquê da nossa aplicação ter um determinado comportamento, seja esse comportamento um comportamento errado ou um comportamento correto. A maior parte das vezes seria para validar um comportamento errado e para verificar o porquê, mas podemos querer testar se efetivamente ele está com um comportamento correto. Então agora o que acontece? Eu posso, a minha aplicação está parada aqui nesta linha e ele vai-me validar aqui esta parte, ou seja, no caso, se eu colocar aqui o cursor, eu vou conseguir perceber, aqui neste caso, eu consigo perceber aqui qual é o valor que eu tenho aqui nesta minha variável e vou conseguir testar, tanto aqui para o caso do username como para o caso do password, o que é que está a acontecer. Ele dá-me aqui a informação aqui dos dois elementos. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero avançar para a linha seguinte, ok? Avançar para o comando seguinte. Então para isso eu vou utilizar aqui este botão que é o Step Over, que basicamente vai-me avançar para o comando seguinte. Ou seja, ele vai-me validar toda esta opção e vai-me avançar para o seguinte. Então se eu clicar aqui, reparem que ele automaticamente saltou aqui para esta linha. Porquê? Porque simplesmente este comando que ele executou aqui não me deu o verdadeiro, então o que acontece? Ele saltou para dentro do else. Como no else ele também não tinha nada para fazer inicialmente, ele automaticamente vai-me apresentar aqui o toast, ok? Ao eu fazer isto, se eu agora colocar aqui desta forma no step over, por simplesmente ele vai-me apresentar aqui o toast e vai avançar. Reparem que o toast já está a ser apresentado aqui, já apresentou aqui o login inválido, mas no caso ainda não me apagou aqueles dois elementos ali. Não me apagou porquê? Porque esta linha já foi executada, mas estas duas ainda não. Então neste caso nós vamos fazer aqui o seguinte, eu vou parar a execução e vou voltar a fazer exatamente o mesmo para vermos aqui um outro passo, que é de que forma é que eu consigo avançar não linha a linha, mas até ao parâmetro seguinte. Então no caso eu vou colocar aqui novamente os mesmos valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou clicar aqui no botão de entrar. E agora, o que é que eu vou fazer? Em vez de eu fazer aqui um step over, eu vou fazer aqui um resume program. E neste resume program, o que vai acontecer é que ele vai executar todos os comandos, todas as linhas, vai-me voltar a colocar o meu programa em execução totalmente normal, até encontrar o próximo breakpoint. Então, no caso, eu executar aqui novamente, ele neste caso saltou para aqui, que parou no breakpoint seguinte. Mas neste caso, o que é que vai acontecer? Ele vai-me passar, agora neste caso, vai-me apresentar o toast, vai-me executar esta linha e vai parar aqui nesta linha 27. Então reparem, ele pura e simplesmente executa esta parte, já me apresentou aqui o login inválido. Se eu agora fizer aqui o resume novamente, ele aqui apaga-me então aqui os dois parâmetros. Ou seja, todos estes passos são passos que são dados e que eu posso executar colocando aqui os breakpoints onde eu quiser, quando eu quiser e pela ordem que eu quiser. Mas eu posso também chegar aqui e colocar e retirar breakpoints em ordem de execução. Ou seja, reparem o seguinte, eu posso chegar aqui e pura e simplesmente colocar apenas um breakpoint aqui, neste caso, vamos colocar até por exemplo aqui dentro. Ou seja, eu vou colocar aqui um breakpoint quando o meu login for correto. Então o que acontece? Eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fizer aqui um entrar, ele pura e simplesmente não parou a execução da minha aplicação em lado nenhum e não parou a execução da minha aplicação. Porquê? Porque este breakpoint nunca foi atingido. No entanto, se eu chegar aqui e colocar então aqui user e passe, o que vai acontecer é que o meu breakpoint vai ser atingido. E se eu fizer agora return, ele vai, ou resume, ele vai continuar aqui a execução da minha aplicação e vai-me apresentar o toast e apagar então aquele conteúdo, ok? Ou seja, desta forma eu consigo perceber que a ferramenta de debug é algo que é muito importante e muito interessante nós trabalharmos para conseguirmos ver o estado em que está cada uma das nossas aplicações e que é algo extremamente útil para nós estarmos a validar por onde é que o nosso código está a passar e se temos aqui algum possível problema nas nossas aplicações, ok? Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.